Após longos anos de espera, em 2022 nós tivemos o retorno do anime de Bleach. Anime esse que adapta a Guerra Sangrenta de 1000 anos. Esse arco foi encerrado em 2016 no mangá. Embora esse arco tenha muitos momentos incríveis, ele também tem muitos momentos ruins, principalmente no final. Eu sou a Desal e hoje vou falar sobre o final decepcionante do mangá de Bleach. E esse vídeo contém spoiler do final do mangá de Bleach. Provavelmente o anime não vai adaptar essa parte, mas caso não queira spoilers, recomendo ler o mangá antes de assistir esse vídeo. Para mim, para que um final de um anime shonen seja realmente bom, precisa encerrar com chave de ouro. Tem que ser cheio de momentos épicos, encerrar e concluir tudo aquilo que foi apresentado ao longo da obra, ou do arco atual, e se possível deixar um gancho para uma possível continuação. E um anime tão grande e popular como Bleach merece um final grandioso. Porém, não é isso que acontece. Um dos momentos mais épicos de um anime são as lutas, e principalmente a luta final. Na maior parte das vezes, é a mais hypada de um anime. Geralmente, até a qualidade da animação aumenta nessas partes para poder atingir o ápice da obra. A luta final acontece, na maior parte das vezes, entre o protagonista e o vilão, e geralmente o vilão mais poderoso da obra ou um dos mais poderosos. E no caso de Bleach, essa luta é entre o Ichigo e o Rei Quincy. E é nessa luta que as coisas começam a ficar feias no mangá, na minha opinião. A luta dos dois é ou uma das lutas mais aguardadas do último arco, já que os dois estão no ápice do poder. E ao longo do arco, o Ichigo luta poucas vezes. E são lutas bem curtas, então não vemos o quanto ele evoluiu depois de treinar no Palácio do Rei das Almas. Além disso, quando os dois se encontram ao longo do arco, trocam apenas alguns golpes e o Rabarra já mete o pé. A luta entre o Ichigo e o Rei Quincy começa lá pro capítulo 673 do mangá. E nesse momento o mangá começa a ficar corrido, começa a ficar meio rushado. Quando a luta começa, a gente pensa que vai ser bem equilibrada, por conta do poder imenso dos dois, mas acaba sendo bem unilateral, já que o Ichigo nem chega a dar um golpe efetivo no Yhwach. E mesmo com a ajuda da Inoue, nenhum golpe tem efeito. O Ichigo usa sua nova transformação Hollow, que é o chifre do milagre, e combina o poder do Hollow, o poder do Zero, com o Getsuga Tensho, mostrando um golpe novo que é o Gran Rei Zero. ぶち込んで叩き起こしたいやつがいるんだ。まだ全然使いこなせちゃいねえけどな。Mas também não tem efeito nenhum no Rei Quincy. E ao longo da luta, o Rei Quincy encurrala o Ichigo quase que não tem chance contra ele, por conta da habilidade do Rei Quincy, que é o Todo-Poderoso, ou o Onipotente também. O Ichigo sendo muito pressionado, ele usa a Bankai dele, e aí vem a primeira decepção do mangá, já que assim que o Ichigo libera sua Bankai, na página seguinte a espada aparece quebrada. A Bankai só durou uma página do mangá, e o Rabarra quebrou a espada usando o poder do Todo-Poderoso. E essa habilidade do Rei Quincy, pelo que eu entendi, dá a ele a capacidade de ver diversos futuros alternativos, e com isso ele altera o presente de acordo com o futuro que ele viu. Nesse caso, ele viu o futuro em que a Bankai do Ichigo foi destruída, e ele meio que alterou a realidade baseado nisso. Só que essa Bankai do Ichigo, ela prometia muito, já que foi criado todo um hype em volta dela, todo um suspense em cima dessa nova Bankai do Ichigo. Já que lá no começo do arco, quando o Ichigo forja as suas novas Zangetsu, o Zangetsu diz que até aquele momento o Ichigo estava usando só um fragmento da sua verdadeira força. Ou seja, nem na transformação Hollow de Vasto Lord ou no Final Getsuga o Ichigo estava usando 100% da força dele. Então essa Bankai era para ser o ápice do poder do Ichigo. O próprio Rei Quincy disse que é uma Bankai muito perigosa, por isso ele quebrou. Mas infelizmente não deu nem pra ver o potencial dela. Todo o hype foi jogado no lixo, porque assim que o Ichigo ativa, a Bankai já é destruída. Depois disso, a batalha dos dois deixa de ser uma luta e passa a ser um esculacho, porque a partir daí o Ichigo sem a Bankai não consegue fazer mais nada. Porque se antes o poder do Ichigo já não era capaz de fazer nada e agora sem a Bankai, fudeu. Além disso, o Rei Quincy toma o poder Quincy do Ichigo e o poder Hollow do Ichigo estava junto com o poder Quincy dele. Então, quando o Rabarra tira o poder do Ichigo, ele tira tanto o poder Quincy quanto o poder Hollow.
E aí o Rei Quincy desce pra Soul Society para terminar de destruir ela, né? Destruir aquilo que sobrou. E aí chegando lá na Soul Society, ele é recebido por ninguém mais, ninguém menos que o Aizen, que dá as boas-vindas a ele dizendo: seja bem-vindo à minha Soul Society. E aí os dois começam a lutar. E esse é um dos poucos momentos bons do mangá, né? O Aizen ele tem essa capacidade de entregar esses momentos épicos pra gente. Enquanto o Aizen e o Rabarra lutam lá no Soul Society, o Ichigo consegue restaurar a dignidade dele e a espada, usando o poder da Inoue com o poder do Tsukishima, eles conseguem restaurar a espada do Ichigo. E aí o Ichigo desce para Soul Society junto com o Renji. E aí o Ichigo e o Renji e o Aizen se juntam para poder derrotar o Rei Quincy. E aí nesse momento também acontece uma cena maravilhosa, que o Rabarra ele atravessa a mão no peito do Ichigo, mas na verdade não era o Ichigo, era o Aizen usando o efeito da Kyoka Suigetsu. E aí a gente vê que embora o poder do Rei Queen seja muito roubado, a Shikai do Aizen, né, que é a Kyoka Suigetsu, ainda é mais roubada ainda. E aí usando o poder da Kyoka Suigetsu, o Aizen cria uma abertura pro Ichigo, e aí o Ichigo finalmente consegue acertar um golpe fatal no Yurrabarra, mas ainda não é o suficiente para matar ele. E nesse momento, o Rei Quincy lembra bastante o Madara em Naruto, que é aquele personagem que nem o autor sabe como matar mais, tão poderoso que tá. Aí com o poder do roteiro, uma flecha atravessa o peito do Rei Quincy e quem atira essa flecha é o Ryu. E essa flecha tem o poder de interromper por um tempo os poderes de Yurrabarra. E aí o Ichigo consegue dar o golpe final. O Rei Quincy tenta quebrar a espada do Ichigo mais uma vez, mas de dentro da nova Bankai dele sai a antiga Shinkai dele. E aí com isso o Ichigo consegue finalizar a luta. E mesmo assim o Rei Quincy antes de morrer ainda tem tempo ainda de fazer o discurso final dele, né? O cara não quer morrer. E então tanto a luta como a guerra eles terminam. E nesse momento seria bem interessante o mangá mostrar o que aconteceu no final da guerra, né? Quem ficou vivo, quem morreu, quem virou o novo Rei das Almas, já que o outro foi morto indiretamente pelo Rei Quincy, né? Pelo Yurrabarra. Porém o mangá ele dá um time skip. Dá um salto e mostra o Society 10 anos depois do término da guerra. E os dois últimos capítulos, eles praticamente não explicam nada, não dão informação nenhuma de que aconteceu no fato no final da guerra. Apenas mostra a Rukia se tornando capitã da 13ª Divisão, alguns capitões e tenentes indo investigar o que seria um vestígio de reiatsu do Rei Quincy. A gente vê também a Rukia e o Renji indo visitar o Ichigo, né, para ver os amigos deles de Karakura. A gente fica sabendo que a Rukia e o Renji se casaram e eles têm uma filha. O Ichigo ficou com a Inoue e eles têm um filho. E muita gente não gosta do final do mangá de Bleach por conta dos casais que se formaram, mas eu acho que esse é o menor dos problemas. E no começo do capítulo 618, a gente vê a Hiyori correndo atrás de um garoto. E esse garoto, a gente vê mais pra frente, ele dissipando aquela reiaço do Rei Quincy que apareceu lá na Soul Society. E aí nas últimas páginas a gente é apresentado esse garoto, que é o Kazui, o filho do Ichigo com a Orihime, e a gente é apresentado também a Ichika, que é filha da Rukia e do Renji. E esse meio que é o gancho, né, para a continuação do próximo arco de Bleach, que seria um tipo de Bleach Next Generations aí. Lendo esses últimos capítulos, dá pra ver que as coisas ficaram bem apressadas e feitas de qualquer jeito só pra finalizar logo o mangá. E o time skip de 10 anos só serviu pra deixar um arrombo na história. Muita coisa fica sem explicação, o final acaba ficando incompleto, com tanta ponta solta. E isso acaba tornando o final do mangá de Bleach bem decepcionante. A quantidade de perguntas sem resposta, essa pressa em acabar logo. Além da luta final ser curta, ainda tem a Bankai do Ichigo que foi deixada de lado e completamente descartada. A transformação Hollow, que todo mundo que leu o mangá estava esperando algo similar ao Vasto Lord, é só um chifre. Não é nem um par de chifres, é literalmente um único chifre. E aí umas marcas que aparecem ao longo do corpo do Ichigo, eu acho que era melhor ter deixado a máscara mesmo. E o motivo de Bleach ter esse final apressado ou rushado foi porque o autor da obra ficou doente na época. E embora algumas pessoas discordem disso, faz bastante sentido, já que na época o mangá já não estava fazendo tanto sucesso mais, por conta dos altos e baixos que esse arco da guerra tem. Então, ao invés de dar uma pausa, a Shonen Jump achou melhor o Kubo finalizar o mangá de uma vez, ao invés de ele fazer uma pausa. E provavelmente o próprio autor ficou decepcionado com o final da sua obra, já que a gente ficou um bom tempo sem receber novidade nenhuma de Bleach. A gente só vai ter novidade de Bleach lá em 2020, que foram as novels do pós-guerra. E elas foram lançadas 4 anos após o final do mangá.
E o Tite Kubo também fez um site, né, o Clube Outside, para responder as perguntas dos fãs sobre a obra Bleach. Com isso, muitas dúvidas foram tiradas e são tiradas até hoje. Até hoje ele usa bastante esse site para responder e interagir bastante com os fãs, né? E em 2022 a gente teve a volta da animação, com uma qualidade incrível e com bastante mudanças. E mudanças excelentes, na minha opinião, que melhoraram bastante a qualidade da história e do roteiro do anime. Antes do anime ser lançado, o Kubo já tinha falado que iria participar mais da produção e supervisionar o anime. Então tudo que foi retirado e foi adicionado na animação provavelmente tem a mão dele. E isso prova que não só os fãs, mas que o próprio Tite Kubo ficou insatisfeito com a forma que o mangá terminou. E assistindo o anime, teve muita coisa legal que foi adicionada, com a parte do Shinji usando a Bankai, que não apareceu do mangá, era uma coisa exclusiva da novel. Tem também a parte que mostra quem eram os membros da primeira formação de capitães da Gotei 13, que é dita ser a formação mais poderosa e violenta de todas. E agora em 2024 vai ser lançada a terceira parte da guerra, né? E os fãs de Bleach, assim como eu, estão hypados, porque embora o anime tenha sim seus defeitos, não deixa de ter muita qualidade também. E junto com todas essas mudanças que vem acontecendo no anime, por mais pequenas que sejam às vezes, já me dá uma esperança de que o final do anime vai ser bem diferente e melhor do que o mangá. Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal e até a próxima.